falar ainda sobre os tipos de tecido conjuntivo. Na aula passada a gente falou sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, que ele é associado ao tecido epitelial, é onde o tecido epitelial se ancora, ele tem moléculas sinalizadoras para que o tecido epitelial possa se proliferar em caso de feridas e ocorrer a cicatrização. Falamos um pouco sobre o tecido hematopoético e hoje nós vamos falar sobre o tecido cartilaginoso, ósseo e mais alguns se der tempo, tá? Então, o tecido cartilaginoso, assim como o ósseo, eles têm função de sustentação. Só que não somente sustentação, no caso do cartilaginoso. Em muitas estruturas do nosso corpo, o tecido cartilaginoso é um molde para que no futuro se estabeleça um tecido ósseo, né? Nós comumente sabemos que existe tecido cartilaginoso na orelha, né? Na fase adulta de nós animais, na tuba auditiva, tuba auditiva não, perdão, na orelha externa, nessa região da orelha e no pavilhão auditivo. Nessa região da laringe, da traqueia e dos brônquios também tem cartilagem, mas essa cartilagem que existe nessa região, ela permaneceu como cartilagem. E, na verdade, muitos ossos do nosso corpo, como os ossos longos, eles também tinham células de cartilagem, tecido cartilaginoso, mas foram substituídos por tecido ósseo. Prevaleceu em algumas regiões que não foram, então, substituídas por tecido ósseo, como, por exemplo, no nariz, em algumas articulações. De que é formado o tecido cartilaginoso? Então, assim como todos os tecidos, existe uma substância que fica do lado de fora da célula, que a gente chama de substância intercelular, que é entre células, ou matriz extracelular. Essa matriz, no caso do tecido cartilaginoso, ela é envolta por uma estrutura membranosa que, na verdade, é de tecido conjuntivo propriamente dito, que é chamada de pericôndrio. Nessa estrutura, que é o pericôndrio, chegam os vasos sanguíneos trazendo os nutrientes, porque dentro do tecido cartilaginoso não tem vaso sanguíneo, tem ao redor. Então, os nutrientes, eles saem dessa região e vão difundindo-se até ganhar as células. E aí existem células que recebem nomes diferentes de acordo com o grau de maturação. Esse termo blasto quer dizer que é uma célula jovem, então condroblasto, né? Condrocartilagem. Então, condroblastos são células jovens, que quando amadurecidas vão dar origem aos condrócitos. E quem dá origem aos condroblastos são chamadas de células condroprogenitoras, ou seja, a gente tem as células mais jovens de todas, que são as condroprogenitoras. Elas sofrem diferenciação, dão origem aos condroblastos e que eles, quando amadurecidos, passam a se chamar condrócitos, mas é a mesma célula. Só que essas células, elas não ficam em qualquer lugar, elas ficam em cavidades específicas, como nós vamos ver aqui nessa imagem. Aqui, na região mais central, seria a cartilagem, tecido cartilaginoso. Em colorido em roxo aqui, de forma uniforme, seria a matriz. E aqui essas bolinhas grandes brancas, com uma bolinha central, né? Seriam as lacunas, sendo que no interior a gente tem, então, as células, que são as células da cartilagem, que vão receber o nome conforme a maturação. Geralmente, as células mais da borda da cartilagem são células mais jovens, e as mais centrais são células envelhecidas. Nessa região aqui de cima, rosada, com pontos roxos, né? Estruturas alongadas roxas, a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que aqui recebe o nome de pericôndrio, que recebe então os vasos sanguíneos e os nutrientes e o oxigênio, eles se difundem pela cartilagem. Então, dentro da cartilagem não tem vaso sanguíneo. Bom, existem alguns tipos de classificações das cartilagens, de acordo com a localização e com a função. Então, a gente tem a chamada cartilagem hialina, que recebeu esse nome por realmente ter um aspecto bem transparente, esbranquiçado, né? Essa cartilagem ela é o primeiro esqueleto do embrião dos animais, do corpo dos animais, então não se forma osso de forma direta, a não ser na região do crânio.
né? Na região do crânio que vai inicialmente ser um molde de membrana e depois já osso. No restante do corpo do animal, do pescoço para baixo, inicialmente tem-se um molde de cartilagem no embrião, para depois ocorrer a deposição de tecido ósseo no lugar, tá? No adulto ficam ainda resquícios desse tipo de cartilagem, que é chamada hialina, nas fossas nasais, na traqueia, nos brônquios e nas costelas. Esse tipo de cartilagem não é uma cartilagem de muita resistência. Tanto é que ela é maleável, né? A gente manuseia a orelha da gente, é bem flexível. Lá na traqueia, então, onde que se localiza? Seria essa estrutura de número 3 aqui em Romanos. Então, da esquerda para a direita, a gente tem a esquerda que seria onde passa o ar, branco, sem nada, é só onde passa o ar simples. Aqui a gente tem, número 1, o tecido epitelial pseudoestratificado, que tem cílios e células caliciformes. As células caliciformes são essas aqui, ó, que secretam muco, e esse muco é lançado aqui na superfície, o cílio bate de dentro para fora, levando esse muco para fora. Aqui na região de número 2, seria o tecido conjuntivo propriamente dito, né, que tem vasos sanguíneos, que tem macrófagos, que tem células que vão ser precursoras de formação de anticorpos, né? E aqui na região de número 3, a gente tem o tecido cartilaginoso da traqueia, que forma esse anel, né? Aqui abaixo a gente tem também o 4, que é o tecido muscular, que permite com que a gente faça o processo, né, de movimentação dessa região da traqueia. Então, observar que a coloração é uma afinidade muito grande para o corante roxo, né? Uma estrutura que tem uma característica similar ao do núcleo. Então, se o núcleo é ácido, a matriz desse tecido também é ácida, né? Então, a gente fala que tem basofilia, afinidade para o corante básico, que é o oposto. A gente tem a cartilagem articular, que persiste na região das articulações e que nessa região ainda se forma uma estrutura, que é uma estrutura com formato de disco, né? Que nutre essa cartilagem. É chamada de líquido sinovial. Então, entre uma articulação e outra, tem como se fosse um amortecedorzinho, né? Para que não haja desgaste ósseo, né? Então, há um revestimento de cartilagem entre um osso e outro, para que não haja esse desgaste, é chamado de cartilagem articular. Esse tipo de cartilagem, por estar muito próximo ao tecido ósseo, não tem pericôndrio, que seria, então, o tecido conjuntivo que traz os vasos sanguíneos com nutrientes. Bom, aí existe a cartilagem elástica, né, que fica na laringe, na tuba auditiva, na epiglote, que é aquela, funciona como se fosse uma porta de entrada para a região do sistema respiratório, né? Então, essa cartilagem elástica, ela é diferente, né? A elasticidade dela, ela é devida a fibras elásticas que existem em grande quantidade. Possui também colágeno tipo 2, que é um colágeno que não é de muita resistência, mas de suporte mesmo. E a coloração, ela é diferente. A gente usa uma coloração, que é uma coloração chamada de fucsina, né? Onde, para mostrar para vocês que é um tipo de cartilagem que na matriz tem muito, mas muita quantidade de fibras elásticas. Então, essas bolas aqui claras seriam as lacunas. No interior, a gente tem, então, as células, né? Que podem ser condrócitos ou condroblastos, né? Depende do grau de maturação. Células jovens são condroblastos, células mais maduras são condrócitos. Aqui, um outro tipo de coloração para ressaltar a presença de grande quantidade de fibras elásticas nesse tipo de cartilagem, né? E existe a chamada fibrocartilagem. Essa fibrocartilagem, ela já é de resistência, uma grande quantidade de colágeno, tipo 1 principalmente, e é a cartilagem que fica entre os ossos dos discos intervertebrais, entre os ossos da coluna vertebral, né? E são locais que recebem também
os tendões, então, nas regiões do sistema esquelético, onde os tendões, que são os prolongamentos dos músculos, se inserem, tem esse tipo de cartilagem, justamente porque não se pode ficar rompendo, né? Se fosse outro tipo de estrutura, talvez poderia ocorrer rompimento, mas com esse tipo de cartilagem não há um rompimento. E na chamada sínfise púbica, o que é sínfise púbica? É onde é a região que une os quadris, né? Os ossos dos quadris. Então, falando da região da coluna vertebral, né? Então, entre um osso da coluna e outro, entre uma vértebra e outra, existe uma estrutura cartilaginosa que é preenchida por ácido hialurônico e colágeno tipo 2. Essa estrutura cartilaginosa aqui, que funciona como se fosse um amortecedor, né? Ele tem o tecido conjuntivo propriamente dito com colágeno tipo 1 nessa parte rocheada, mais fibrocartilagem, e no interior que tem então esse amortecedor que é dado pelo ácido hialurônico e ele se associa com a água, então é como se fosse assim um saquinho, né? Mas muito resistente, e lá no meio desse saquinho a gente tem como se fosse uma gelatina protetora. E isso é muito importante porque a todo momento os seres que vivem de forma ereta, né? Nós sofremos a ação da gravidade. Então, se não tivéssemos essa estrutura, poderia ocorrer um atrito entre esses ossos, e é uma região que tem prolongamentos de neurônios, né? Inclusive, tem corpos celulares de neurônios em algumas regiões que são chamadas de gânglios. Em alguns momentos, dependendo de diversos fatores, essa estrutura, né, dessa fibrocartilagem, ela pode se romper, liberando conteúdo interno, e esse conteúdo interno, aqui em azul, ele pode pressionar um nervo. E aí é quando a pessoa sente aquelas dores de coluna horrorosas, né? Tem que fazer, às vezes, até cirurgia. Fala que a pessoa está com hérnia na coluna. Mas, na verdade, por algum fator, houve o rompimento dessa fibrocartilagem e o conteúdo interno foi exposto. E aí pressiona o nervo, né? Bom, então na sínfise púbica também existe. Então, na verdade, o quadril são dois ossos que se chamam quadris. E aí, entre um e outro, né, principalmente nos machos, existe fibrocartilagem. Se a gente olhar nessa imagem à direita, essas estruturas arroxeadas aqui são colágenos, né, que estão na matriz dessa fibrocartilagem. Isso garante esses quadris que fiquem próximos, né, na fêmea. A fêmea necessita que esses quadris não estejam com uma firmeza muito grande, né, porque tem que haver o processo de parto, né, e aí se esses quadris não estiverem fixos uns nos outros, no processo do parto pode haver uma dificuldade, né. E o tecido ósseo? O tecido ósseo também é um tecido de sustentação, também é um tipo de tecido conjuntivo propriamente dito, porque tem uma origem similar, né? É um tecido que é suporte para as partes moles, sem dúvida, né? É um tecido que protege os órgãos vitais, principalmente se a gente for pensar na caixa craniana, que protege o sistema nervoso central, a gente for pensar nessa região torácica, que protege o coração, os pulmões, né? É um local, principalmente os ossos longos, que alojam a medula óssea, e medula óssea, como a gente mencionou já, é onde ocorre o processo de produção das células do sangue. Então, principalmente nos quadris, no fêmur, né, ocorre esse processo de formação das células sanguíneas. Então, o tecido ósseo, ele tem uma importância muito grande, né? Além disso, juntamente com o tecido muscular, é o que permite a movimentação, né? E a forma de um osso se encaixar no outro é que permite o processo de alavanca, né? E essa alavanca é que propicia, né, junto com o tecido muscular, a contração muscular. Então, na verdade, os animais só se locomovem
pela associação entre tecido muscular, tecido ósseo e sistema nervoso, né? Porque para que haja a movimentação, o processo de contração, para que haja isso tudo, precisa de uma sinalização do sistema nervoso. Bom, é um local que armazena minerais, sem dúvida, e se o organismo necessitar, pode haver um processo de retirada desses minerais. É o caso, por exemplo, do cálcio. A gente constantemente, nós animais, temos que ter uma nutrição boa em minerais, né? Se houver deficiência de cálcio por algum fator nutricional, né, infelizmente o corpo ele precisa desse cálcio. Os processos neurológicos, né, o processo de liberação de neurotransmissores, ele depende de cálcio. Então, se houver a baixa quantidade de cálcio pelo corpo do animal e houver a necessidade de cálcio, mas não está havendo a suplementação por alimentação, vai haver a descalcificação óssea. Bom, quais os nomes das células do tecido ósseo, né? Então, a gente tem, da mesma maneira que lá no tecido cartilaginoso, os termos blastos e cito. Só que aqui tem um termo novo, osteoclasto, né? Então, osteoblasto é uma célula jovem, bem jovem. Osteócito é o osteoblasto que ficou mais amadurecido, né? E osteoclasto é uma célula que lá no sangue se chamava monócito, em algumas regiões de alguns tecidos se chamam macrófagos, e aqui se chama osteoclasto. É uma célula que faz fagocitose, certo? Seja fagocitose por defesa, fagocitando, por exemplo, micro-organismos, seja fagocitose por questão de necessidade do osso sofrer um processo de retirada de fragmentos. Quando a gente sofre uma fratura, e aí naquele local vai se reconstituir o osso, né? Às vezes forma um excesso de osso, aí tem que retirar um pouco daquele excesso de osso. Existe matriz extracelular no tecido ósseo? Existe, chama matriz óssea. A diferença entre aqui e a cartilagem é que a matriz óssea ela é calcificada, né? Ela tem hidroxiapatita de cálcio, que é um mineral, né? E existe vasos sanguíneos, que esses vasos sanguíneos estão localizados em lacunas. Então, antes de ocorrer a calcificação para formar o tecido ósseo, né? Formou-se lacunas. Então, essas lacunas, chamadas de canalículos, elas permitem a nutrição dessas células. Então, o tecido ósseo tem vaso sanguíneo. Então, quais são as células? Célula osteoprogenitora é o nome da célula que, sob estímulo, lá quando a gente é bem jovem, ela vai dar origem ao osteoblasto. Esse osteoblasto, ele é mais circular quando é jovem, quando ele está amadurecido, ele passa a se chamar osteócito, e aí tem um formato bem diferenciado de sua estrutura. É a célula óssea, é a célula que dá origem aos componentes da matriz, né? O osteoclasto, se vocês observarem aqui à direita embaixo, é uma célula que tem vários núcleos, é uma célula multinuclear, que ela faz fagocitose. Fagocitose, né? Então, ela emite pseudópodes, ela lança enzimas no ambiente, essas enzimas digerem parte daquela estrutura e depois elas fagocitam aqueles fragmentos, tá? É chamado de reabsorção, né? Essa reabsorção, ela é comandada por moléculas chamadas de citocinas, que atuam naquele local especificamente. Então, quando ocorre uma fratura, e essa fratura ela é reconstituída do osso, e às vezes ocorre um excesso de formação de tecido ósseo, citocinas são moléculas químicas naquele lugar e que vão ativar esses macrófagos que aqui se chamam osteoclastos, né? E existe hormônios chamados de hormônios da paratireoide, que ficam bem aqui do lado da tireoide, próxima à tireoide, perdão, que liberam o chamado paratormônio e que ativa esse processo também. Então, aqui, no caso, vamos supor que aqui seja um osso, outro osso, né? Se fosse do braço, por exemplo, que tem dois ossos, né? Do antebraço. Aqui a gente tem, então, a fratura, né?
houve a fratura, o rompimento do tecido ósseo por algum motivo que seja, inicialmente vai ocorrer um processo que é semelhante ao que ocorre quando nós somos embriões. Vai haver uma proliferação de células que vão dar origem primeiro a um molde aqui, letra B, ó, a um molde cartilaginoso, né? Esse molde é simplesmente para começar a reorganização e a justaposição desse tecido. E depois começa-se a formar um novo osso, um novo tecido ósseo. Só que quando esse tecido ósseo ele se forma, muitas vezes promove a formação de um excesso, que esse excesso vai se chamar calo. E aí esse calo ele tem que ser removido. E aí esse excesso é removido pelo osteoclasto. Ok? Quando a pessoa coloca aparelho, né? O processo de colocar aparelho, a pressão vai para um lado, né? Então, a pressão vai para um lado, aquele lado que está sofrendo a pressão, o osteoclasto vai fazer reabsorção, vai digerir aquele tecido ósseo daquela região que está pressionando, está sendo pressionada. Do lado oposto, os osteócitos vão produzindo nova matriz óssea, mas isso demanda tempo, né? Então, chega um momento que os dentes ficam até um pouco amolecidos. No caso de uma reabsorção patológica, né, em processo de osteoporose, quando, por exemplo, os níveis de estrogênio do organismo feminino, eles caem de repente, no processo chamado de menopausa, e aí, essa queda de nível de hormônios femininos, ela faz com que os osteoclastos entrem num processo de superativação e comecem, então, a reabsorver os ossos de forma descontrolada. E isso é chamado de osteoporose. Dúvida, gente? Não? Continuando, como que a gente visualiza, então, o tecido ósseo? Então, se a gente fizer um corte transversal, a gente tem uma região a gente observa várias regiões circulares, são chamadas de sistemas de Harvers, e cada região circular ele pode trazer vasos sanguíneos, nervos, e aí você observa canais que conectam com lacunas, né? Esses canais, que são essas linhazinhas, elas levam os nutrientes, né? Os prolongamentos de nervos também. E esses nutrientes são levados até essas lacunas que contêm, então, as células ósseas. Aqui a gente tem um outro corte, onde a gente vê que tem os canais que chegam com nervos e vasos, e a gente tem as lacunas onde ficam as células. E aqui não dá para ver, mas entre um canal e uma lacuna, a gente tem como se fosse uma tubulaçãozinha, né? Conectando, levando os nutrientes, retirando os compostos tóxicos. Outro tipo de tecido conjuntivo propriamente dito é o tecido adiposo que é conhecido como gordura, mas na verdade gordura é um produto celular. Então, o tecido adiposo é formado de células, de matriz extracelular, mas dentro dessas células vai ser produzido algo à base de ácidos graxos, né, e glicerol, que é chamado de gordura. Então, o tecido adiposo não é gordura, o tecido adiposo é um tecido que contém células, certo? Esse tecido tem várias funções. Ele é considerado depósito de energia, por quê? Porque quando a reserva de carboidrato, de açúcar, ela é baixa, o nosso corpo precisa de energia e aí vai obter essa energia a partir da gordura que existe dentro das células adiposas. É um tecido que modela o corpo dos animais, é um tecido que ele forma os chamados coxins no organismo do animal. Coxins são regiões que absorvem choques, né? Contribui para o isolamento térmico, então existem animais, por exemplo, que vivem em locais muito, muito frios, mas tem uma camada muito grande de tecido adiposo, e aí acaba que esse tecido adiposo funciona como um isolante térmico, né? Impedindo a perda de calor excessivo pelo corpo.
E é um tecido que preenche espaços, de preenchimento de espaço, né? Então, a importância desse tecido é inúmera, né? Porque se não tivesse tecido adiposo, seria muito inviável para alguns animais viverem num ambiente muito frio. Então, a gente sabe que tem, por exemplo, animais como as orcas e os ursos polares que vivem em ambientes de temperatura extremamente baixa e eles conseguem sobreviver e se evoluíram muito bem lá por terem uma camada muito espessa de gordura, alguns por terem um tipo de gordura específica dentro do tecido adiposo. E o ser humano, ele apesar de não ter a mesma quantidade de gordura desses animais, ele conseguiu sobreviver nesses ambientes por conta de questões de adaptação, de utilizar peles de animais, né, para fazer roupas, etc., questões comportamentais. Mas em relação a animais, quem se adaptou bem em relação ao tecido adiposo foram os outros animais. Não que o ser humano não seja adaptado, né? Usou o cérebro para poder construir roupas, né? Desenvolver roupas, mas em relação a tecido adiposo, mais os outros animais. Em relação ao volume, né? 2 quilos de gordura ocupa um volume bem maior do que o volume ocupado pelo músculo, né? Então, quando alguém fala, nossa, eu perdi 2 quilos, perdeu muita coisa, certo? Porque o volume proporcionalmente é maior, mesmo tendo a mesma massa em relação a gordura e músculo, né? Então, aqui à esquerda seria tecido adiposo. A gente acha que só tem gordura, mas não tem. Se a gente fizer procedimento histológico aqui, fizer a lâmina, a gente vai ver que tem células, que tem uma matriz, né? Essas células são chamadas de adipócitos. Além de células do lado externo, as células a gente tem vasos sanguíneos, tecido nervoso e células que vão dar origem aos adipócitos, são os pré-adipócitos. Esses adipócitos, eles têm funções variadas, eles não estão relacionados somente com manutenção de gordura e possibilidade de utilização dessa gordura como forma de energia. Eles também têm funções relacionadas à produção de hormônios, que vão ajudar a manter a chamada homeostasia, que são as condições do corpo daquele animal em uma constância, que é a constância normal. Então, eles vão fazer com que aquele organismo tenha um metabolismo mantido de forma normal, né? A maior parte da estrutura intracelular dos adipócitos é de 80% a 90% de gordura, mas existem outros componentes dentro da célula, né? As organelas, por exemplo. No adulto humano, é normal que a gente tenha cerca de 20 quilos de gordura, até 20 quilos de gordura, né? Então, que daria para ter uma quantidade de energia por 90 dias, se a gente conseguisse sobreviver sem comer, né? Mas não conseguimos porque o cérebro não usa gordura para obtenção de energia, né? Como que se distribui a gordura no corpo dos animais? Primeiro, em relação à idade, né? Geralmente, alguns mais jovens têm maior teor de gordura, isso varia, o sexo, né? Geralmente, fêmea tem um pouco mais, por conta da questão de proteção contra quedas, principalmente na fase gestacional. E o estado nutricional, lógico, que é ingerido nessa alimentação, né? É o segundo grupo de energia de molécula utilizada para obtenção de energia. Primeiro sempre vai ser carboidrato. E a função também envolve função reguladora, né? Essas estruturas, que são as células, elas captam lipídios que a gente come em excesso, nós animais, de forma geral, que é a glicose, e convertem eles em gordura. Então, se eu tenho uma alimentação muito rica em glicose e eu não estou utilizando toda essa glicose, esse excesso de glicose vai ser convertido em gordura dentro dos adipócitos, né? Quando essa célula ela está a nível de embrião, ela não se chama adipócito, né? Ela provém de uma célula chamada célula mesenquimal, que é justamente a célula embrionária que, dependendo da influência de alguns fatores bioquímicos, pode dar origem ou fibroblasto, tecido conjuntivo propriamente dito, né? Ou lipoblasto, que vai sofrer diferenciações, da origem a dois tipos de adipócitos.
o adipócito multilocular, que tem várias gotículas pequenas de gordura distribuídas ao longo do seu interior, e o unilocular, que tem uma gotícula grandona de gordura. Beleza, mas qual que é a diferença entre eles, né? O multilocular está relacionado principalmente com a chamada gordura parda, que é uma gordura de quando o animal ele é filhote e que faz com que o corpo daquele animal tenha produção de calor. E o unilocular é esse que a gente mantém ao longo da vida, né? Que tem essa gordura que é usada para fornecimento de ATP. O número pode aumentar durante a vida toda, né? Então, eu nasci com 100 adipócitos. Depois, com 15 anos, eu tinha 1 milhão de adipócitos. Com 30 anos, 2 milhões de adipócitos. O número pode aumentar. O volume da célula também. Agora, o número não diminui. Então, se eu perco peso, quando eu perco peso, quando o animal perde peso, ele perde o volume celular. Ele não perde o número de células de gordura. Certo? Então, a gente tem dois tipos de adipócitos, né? O unilocular e o multilocular. O unilocular tem uma gotícula grande de gordura. Então, a gente vê aqui essas bolas brancas, né? Uma gotícula grande de gordura. E o multilocular tem, a cada célulazinha tem várias gotículas de gordura. São tipos diferentes de adipócitos e que estão presentes em momentos diferentes do organismo do animal, né? Então, o unilocular é esse que fica abaixo. A gente tem tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, né? Que está relacionado com a produção de ATP. O multilocular com produção de calor. Então, à esquerda, o unilocular, uma gotícula grande de gordura, né? E está relacionado principalmente com a utilização dessa gordura no jejum, onde essa gordura vai ser convertida em ATP, né? E o multilocular é uma célula, um adipócito que tem muita mitocôndria, que recebe inervação e que produz calor. Então, o animal que é novinho, né, recém-nascido, ele precisa garantir a temperatura corporal. Então, é por conta desse tipo de adipócito. Mas ficam resíduos aqui na região da nuca, geralmente. Aqui é à esquerda, é o unilocular, uma gotícula de gordura. Aqui à direita, colorido de roxo é o núcleo, onde eu estou passando laser aqui, então, é uma célula, um adipócito multilocular com várias gotículas de gordura. À esquerda, unilocular, uma célula tem uma gotícula de gordura grande. À direita, multilocular, uma célula tem várias gotículas de gordura. Continuando, onde que se localiza, então, o unilocular é esse, é subcutâneo, abaixo da pele, intraabdominal, né, nas cavidades abdominais. E o multilocular, quem se destaca são os recém-nascidos e os hibernantes, né? E algumas regiões específicas aqui coloridas de preto escuro são regiões onde tem grande quantidade de adipócito multilocular, que é o que produz calor, né? O locular, ele aumenta à medida que o animal ele aumenta de idade, ele pode aumentar de número, mas ele não reduz o número, né? E o multilocular é aquele que produz calor, e ele produz calor porque ele tem uma proteína específica mitocondrial chamada UCP1, que ela converte aquele tipo de gordura em calor. Bom, o que é lipogênese? Lipogênese é a formação de gordura dentro das células dos adipócitos, né? Ela é influenciada por várias enzimas e pela quantidade de nutrientes que você consome, né? No fígado é o local de produção dos ácidos graxos. Os ácidos graxos são, a gente vai ver na bioquímica, são moléculas que dão origem à gordura, tá? Esse tecido adiposo, que é o tecido que armazena a gordura, ele também tem função hormonal. Ele produz um hormônio chamado leptina, que está relacionado com a maturação sexual dos animais, ou seja, com o processo daquele animal se tornar jovem e adulto.
com a hematopoese, que é a ativação da medula óssea para que essa medula óssea produza células do sangue, né? E a leptina está relacionada com a regulação da insulina. Então, tem pessoas que, eu quero fazer uma dieta para ficar sem nada de gordura. Só que se a pessoa ficasse sem nada de gordura, ficaria também sem tecido adiposo, sem leptina, que está no tecido adiposo, e teria um problema na regulação de insulina. Provavelmente diabetes poderia desenvolver, certo? A gente tem a adiponectina, que também está relacionada com a insulina, né? Propiciando uma melhor sensibilidade à insulina. Dessa maneira, as células elas vão ficar sensíveis à ação da insulina e vão poder captar a glicose, né? No organismo, ou seja, se tiver um problema no tecido adiposo, há um problema a nível de metabolismo. Então, aqui só para a gente finalizar, olhar algumas imagens, então, mostrando que o tecido adiposo, ele tem entre as células adiposas fibras, né, de tecido conjuntivo propriamente dito, e a gente tem também, então, entre essas estruturas, né, tecido nervoso chegando, tá? Então, por isso que lipoaspiração é um processo muito perigoso, porque quando enfiam aquelas cânulas e começam a fazer, né, de forma muito violenta aquele procedimento, pode ocorrer lesões em nervos, tá? E algumas curiosidades, a coloração do tecido adiposo em alguns animais ela é muito amarela ou às vezes pode ser branca, depende da dieta. Se na dieta tiver pigmentos vegetais, que são chamados de carotenoides, né? Então, geralmente esses carotenoides, eles são encaminhados para essa região do tecido adiposo, e o tecido adiposo, então, passa a ficar uma pigmentação amarelada, tá? E em caso de processo de emagrecimento do corpo do animal, quando ele gasta muito lipídio, os primeiros lugares que perdem lipídio são as regiões abaixo da pele, do corpo como um todo. Em segundo lugar, do mesentério, da região intraabdominal. E por último, os coxins, são essas estruturas macias, né, de amortecimento. Na pele, então,